Olá, sejam bem-vindos ao Sala de Estar, mais um podcast do Grupo Editora Antena. Nós estamos aqui nesse podcast para falar de histórias, falar de vida, falar de momentos que todo mundo vive, gosta e gosta também de saber sobre os nossos convidados. Quero agradecer aos patrocinadores, ao Brate Supermercados, principalmente ao setor de pescados, a loja Decor, que colabora com a gente aqui também, em vários elementos aqui do cenário, e ao Renato Dalberto, que é corretor imobiliário. Esses são os nossos patrocinadores que propiciam que a gente sempre traga assuntos interessantes para vocês. Obrigado pela companhia. Hoje nós temos a honra de receber uma convidada muito especial. Ela é encantadense, é empreendedora, é mãe, ela é multitarefas. Antigamente a gente falava do Bombril, que ele era 1001 utilidades, e a nossa convidada também, ela faz 1001 coisas, né? Ela vai nos contar um pouquinho como administrar várias facetas da vida, com bom humor, com inteligência, com paciência, às vezes não tanto, mas ela vai falar sobre as conquistas do dia a dia. Então, seja bem-vinda, Raquel Cadore, ao Sala de Estar, e conte para a gente quem é a Raquel Cadore antes da associação comercial, antes de outros eventos e coisas e setores que tu participa. Bom, então, primeiro, muito obrigada, né, pelo convite, já me colocou no compromisso quando tu falaste que os patrocinadores trazem histórias especiais, então tu já me colocou no compromisso de trazer algo especial. Mas muito obrigada, muito bom estar aqui contigo, tirar esse tempo para a gente conversar e rever algumas coisas também. Exatamente. Né? Então, eu sou natural de Encantado, eu tenho 54 anos, fui estudar em Porto Alegre, fiz Direito, né, me formei em 94 na PUC e trabalhei em Porto Alegre, Novo Hamburgo, até 97, por aí. E aí voltei para Encantado, né? Voltei para Encantado e abri um escritório de advocacia aqui, eu tinha a Vanessa como sócia, enfim, advogava tradicionalmente, né? Tivemos bons clientes, tivemos boas causas, mas eu não estava contente comigo, né? Com o resultado que eu podia dar, ou com o sistema mesmo, eu não sei, o que me moveu, assim, para buscar outros caminhos foi uma inquietação, né? E eu não consigo ficar desconfortável com uma situação. E aí eu fui buscar dentro do direito mesmo outros caminhos. E aí eu comecei a fazer curso de mediação no próprio Tribunal de Justiça, fiz curso de Justiça Restaurativa na Júris, e aí eu fui transformando o direito na minha vida. Mas isso a gente vai falar depois. Também sou mãe, né? Sou mãe da Gabriela e do Antônio, sou casada com o Ricardo. Às vezes até me perguntam, né, que a gente posta algumas fotos assim, nossa, vocês eram tão jovens. Sim, a gente está junto desde 1983. Alguns intervalos, mas né, são 42 anos juntos, né? E aí vim para Encantado, tinha meu escritório de advocacia e comecei a buscar outros cursos, né, outras formações, até eu me encontrar. Tanto que me encontrei tanto no direito, na justiça restaurativa e nas mediações, que a gente conseguiu trazer aqui para Encantado as mediações no fórum, né? Hoje eu sou mediadora privada, mas judicial também, eu tenho meus turnos no fórum, a gente conseguiu fazer turmas aqui em Encantado, trazer o tribunal para formar outros parceiros, né, outros advogados, para que eles também fizessem formações aqui, porque uma vez a gente conhecia o direito, só entrava no fórum através de processo e só saía através de sentença ou de um acordo, né, aquele acordo que tu não resolvia exatamente o conflito, tu resolvia o processo. E isso era muito pouco. Então, o Tribunal de Justiça, desde 2010, pode-se dizer assim, que eles começaram com essa nova onda de múltiplas portas, né? Tu pode entrar no fórum através de um processo ou não, mas tu pode sair através de mediação, através de justiça restaurativa, através de sentença. Então, tem outras formas de a gente colocar o direito a serviço das pessoas, né? Então, isso me encantou e comecei a fazer várias formações, fiz pós nesse assunto e sou feliz trabalhando com isso hoje. Mas, para isso, eu precisei
me despir de muitas coisas, né? Porque isso é um novo olhar. Tanto que na Justiça Restaurativa, o livro base deles é Trocando as Lentes. Então, eu tive que trocar as lentes de tudo que eu tinha aprendido, da forma como eu me movimentava, para mim conseguir o espaço aqui Encantado, né? E trazer isso para cá, para que isso tivesse uma credibilidade. No começo não foi fácil, né? Os próprios advogados achavam que a mediação viria tirar, né, trabalho, alguma coisa assim, mas hoje a gente tem muitos advogados colaborativos, né? Eles muitas vezes encaminham para a mediação antes do processo, porque eles veem, eles conseguem ver os benefícios que isso traz para as partes, principalmente, né? Então, posso dizer que na área do direito estou bem feliz. E aí nasceu o Espaço Florescer. Exatamente, eu ia te perguntar o Espaço Florescer, porque muitas vezes eu falei aqui sobre esse espaço, né? Só que muita gente às vezes me perguntava, mas o que é esse Espaço Florescer? O que eles fazem nesse local? Para dizer para o pessoal que o Espaço Florescer é em Encantado, né? É um prédio numa esquina, que tem um desenho de uma girafa, de duas girafas. A girafa mãe e a girafa filha. E as borboletas, que esse é o símbolo da justiça restaurativa, né? Da comunicação não violenta, da transformação, enfim. Então, esse espaço é muito interessante e agora, então, para quem não sabe, a Raquel vai explicar o que faz o Espaço Florescer. Tá, então, eu nunca deixei de ser advogada, né? Eu não advogo mais tradicionalmente processo, porque foi uma opção minha, não que eu não pudesse. Enquanto mediadora eu posso, enquanto instrutora, que eu sou instrutora de justiça restaurativa, eu também posso, mas eu não consigo fazer tudo, né? Então eu optei por não advogar mais tradicionalmente. E aí eu não cabia mais um escritório com aquela mesa, né, atendendo o cliente, aquela mesa entre a gente, assim, eu precisava de um outro espaço. E o meu irmão, o Daniel, é psicólogo e já tinha um projeto com adolescentes nas escolas, né? E nesse processo, assim, em 2010 faleceu a minha mãe e 2015 faleceu minha mãe e 2017 o meu irmão. E foi ali nesse período onde eu realmente mergulhei com esse novo olhar, porque eu precisei ir buscar pessoalmente algumas ferramentas que eu conseguisse lidar com isso, né? Minha mãe foi mais tranquilo, porque eu acompanhei ela, mas o meu irmão nem tanto. Então, eu e o Daniel, a gente ia até Lajeado fazer meditação. Depois formamos uma turma aqui que nós íamos toda semana para Lajeado fazer meditação, fazer yoga, porque aqui a gente não tinha isso. E aí eu precisava de um espaço, né? E com a perda do meu irmão, do Rafael, eu e o Daniel nos aproximamos mais, a gente se deu conta, poxa, né? Nós éramos em 5 da minha família original e agora a gente está em 3, a gente precisa aproveitar mais esse tempo, né? Levei o Dani comigo para a Júris, ele também se formou em facilitador de justiça restaurativa e ampliamos o projeto dele, que era o Adolescer Bem nas Escolas, e aí começamos a trabalhar junto com projetos em escolas. E aí surgiu essa casa, que é nessa esquina, né, Coronel Sobral, na esquina com a Monsenhor Scalabrini, que é uma casa do meu avô, era uma casa do meu avô, que agora ficou para o meu pai, e eu disse, pai, e ela estava bem abandonada, eu disse, pai, eu preciso desse espaço, porque eu vou fazer algumas coisas aí. Tá, tudo bem, eu e o Dani, tá. Só que a gente se conversando assim, poxa, por que a gente não traz outras vivências para cá, né? Por que a gente não amplia? E fizemos o espaço sem saber exatamente como ele ia funcionar. Mas sempre vieram pessoas a agregar muito, né? Então, hoje o Espaço Florescer, ele é um espaço multifuncional, a gente trabalha com mediações, né? Trabalhamos com justiça restaurativa lá, ou nas empresas, ou nas escolas, né? Aonde nos chamam, a gente leva a justiça, temos projetos nas escolas municipais, inclusive, já há bastante tempo. Nós temos 3 psicólogos que atendem no espaço, né? Tanto criança, adolescente, adulto e idosos. Nós temos um médico em saúde mental, 4 psicólogos, desculpa. Temos um terapeuta holístico também, temos instrutor de meditação, temos yoga e todas as formas de a gente temos neuropsicopedagoga,
todas as formas de um melhor conhecimento, né, um autoconhecimento, assim, um desenvolvimento, a gente tem, a gente não tem uma receita pronta, depende o que a pessoa procura, a gente consegue agregar e atender com esses profissionais. E o espaço, então, se tornou isso, né? E pelos profissionais que a gente tem, conseguimos já participar de vários projetos em outras cidades também, né? Fomos apresentar já alguns cases que fizemos aqui na região, no tribunal, por exemplo, de Santa Catarina. Então a gente vai caminhando, sabe? Isso, me formei em Justiça Restaurativa e Mediação em 2016, não fazem 10 anos. E para a gente colocar uma nova cultura leva tempo. Posso dizer que eu estou bem satisfeita com o resultado, pessoal e profissional. Parece que a gente entrega, por exemplo, uma mediação, para quem não conhece, né? Vou falar do Como meu, funciona assim. uma mediação? Hoje, uma mediação no fórum, né? Hoje eu faço família. Optei por fazer só família, porque nós temos mais mediadores cíveis. Então, a gente escuta as pessoas, né? Eu tenho 1 hora com os mediandos, eles vêm com os advogados, depois a gente faz sessões individuais e a gente vai pautando. Eu não tenho como mediadora conhecimento do processo, e isso é proposital, porque eu preciso escutar dele, porque a ideia é que na mediação eles resolvam o conflito em si, não necessariamente o processo, porque a gente está falando de família, né? Num processo de família, eu vou dizer, mas não é verdade, tá? É muito fácil, mas não é. Muito fácil dar uma sentença, porque ela se enquadra ali, tem a legislação, sempre olhando para a criança, mas muitas vezes não é o juiz ou quem vai dar o melhor resultado, é a própria família, que se ela conseguir conversar de novo, se escutar, né, pautar o que eles têm, eles vão construir e eles mesmos vão fazer a sentença deles, e não vai ser tão rígida. Então, se tem bastante em processos de família, assim, eu digo que a gente tem bastante progresso, né? Eu tenho vários acordos e, como eu disse, né, muitos deles não acontecem na sessão de mediação. Tem mediações que a gente faz uma só sessão e já se resolve, já teve mediações que eu precisei fazer 20 sessões da mesma mediação, então a gente vai se adaptando conforme a necessidade e o que os medianos vão trazendo. Como é caso de família, normalmente são separações, e aí tem o conflito, tem as crianças, né, isso é muito difícil, guarda, né? E a gente sabe que as pessoas chegam, assim, já com propostas de acordo. Já? Muitas vezes propostas, mas isso não é bom, porque ela não ouviu o outro, ela não se ouviu, ela não sabe o que realmente, ela sabe o pedido, vamos dizer assim, Sim. o pedido do processo, mas ela precisa olhar para algumas coisas para saber como eles chegaram até aí e como eles mesmos vão ter subsídios para saírem daquilo, né? O mediador, ele nunca dá uma resolução. A gente trabalha muito com comunicação não violenta, uma escuta atenta, e isso fez muito bem para mim em vários sentidos, assim, porque a gente escuta muitas vezes para responder só. A gente nem, né, a gente Sim. precisa dar respostas, mas não saber fazer perguntas, né? Eu acho que isso é bem importante para que porque ali vocês não dão, eu não você posso deve opinar. fazer isso, fazer aquilo. Não. Eu, enquanto mediadora, eu não posso opinar. Eu posso parafrasear o que eles me trouxeram para que eles entendam, talvez. Muitas vezes, Ângela, eles dizem a mesma coisa, mas eles estão tão desconectados que não eles se ouve. não percebem que eles estão querendo as mesmas coisas. Olha só. Né? Então, é bem interessante. Assim. E sai resultados legais? Sai sim, bons. porque aí o que acontece, né? Quando a gente faz um acordo ali na sala de mediação e tem menor envolvido, a juíza homologa e o processo termina. Se o acordo é parcial, quanto ao que a gente acordou, quanto ao que os medianos acordaram ali, é homologado e o restante daí segue. Então, muitas vezes num processo, por exemplo, de família, onde tem guarda, convivência, que é a primeira coisa que a gente olha, né? Como eles vão conviver de forma harmônica, porque terminou o casal, não terminou a família, né? E é isso que eles precisam entender. Tem tempos diferentes, a gente faz também ali no fórum oficinas de parentalidade, onde a gente explica, e nunca se coloca os pais no mesmo horário, né? Tem uma turma de manhã e uma de tarde, até para não constranger eles, onde eles, escutando a história dos outros, eles vão ver que, poxa, não estou sozinha e eu preciso me desarmar para conseguir um resultado melhor. Então, várias técnicas que se usa na mediação eu fui levando para mim e isso foi me auxiliando.
ou o contrário, né? Sim. Eu levava para mim e fui levando, enfim. É um caminho bem bonito. E os círculos de paz que... Eu sei que a Raquel, para quem não sabe, trabalha com esses círculos de paz nas escolas. Então, explica para a gente um pouquinho o que é o círculo de paz. Círculos de construção de paz é uma das ferramentas da justiça restaurativa, né? O que é a justiça restaurativa? Ela é uma justiça enquanto valor, não enquanto instituição. Por isso que tu não precisa ir ao fórum para ter contato com a justiça restaurativa. A justiça restaurativa vai para a comunidade, né? Onde a gente coloca as pessoas, até os guris que estão aqui nos gravando, eles já participaram de círculos. Muitas vezes eles me olhavam e riam, até porque, né? Mas assim, a gente coloca as pessoas num ambiente e tem etapas, né? A gente segue um roteiro com elas e para que elas deixem, pelo menos naquele momento, o não julgamento, né? Quando a gente consegue escutar com essa intenção de não julgar, a gente vai ver que a gente consegue preventivamente resolver conflitos, ou a gente resolve algum conflito pontual. Isso funciona muito nas escolas. Aliás, o que não funciona em escola, né? Eu acho que escola é o campo mais fértil para tudo. E principalmente para que as pessoas comecem a conversar de novo. A gente faz círculos em empresas, a gente faz círculos, porque tem uma metodologia, né? O círculo, como eu falei, ele tem um roteiro. Foi a Kay Pranes quem trouxe ele para o Brasil e eu tive a honra de trazer ela para Encantado. E a gente comemorou 20 anos de justiça restaurativa, que é muito novo isso no Brasil, né? Aqui em Encantado, foi em setembro do ano passado. E os resultados são fantásticos. Já formaram várias Sim, turmas? Sim, e aí nesse tempo... Não precisa ser advogado? Não precisa ser advogado, não. Eu já sou instrutora, né? Então eu consigo formar outras pessoas, é fantástico. E essas pessoas são chamadas quando? Por exemplo, quem chama? Numa escola, se a gente forma professores, eles mesmos trabalham com círculo, né? Certo. Numa empresa, se a gente forma uma equipe, as conversas ou as reuniões, eles vão ter naquele momento, que dura em torno de 1 hora, 2, um círculo, em forma de círculo. Então, sempre vai ter 2 facilitadores, ou um facilitador, depende do tempo que a pessoa já está facilitando, depende se não é um círculo conflitivo ou não, porque os círculos, eles podem acontecer para várias coisas, né? Tendo pessoas e colocando pessoas a conversar, a gente pode ter círculo de... a gente fez um estatuto anti-bullying numa escola inteira, ouvindo todas as turmas, né, em círculo sobre isso, foi um trabalho bem legal. A gente pode fazer círculos para fortalecimento de equipe, círculo para celebrar, porque é uma forma de se comunicar diferente, né? Ele é muito vivencial. Por mais que eu vá explicar aqui, se tu não participar de um círculo, tu não vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas a gente sai de um círculo conhecendo as pessoas de outra forma. Às vezes a gente convive com elas, assim, tem em trabalhos, né? Ou até na escola. As pessoas vivem por anos e, mas isso eu não sabia. Isso aparece no círculo, porque como tu tá num lugar seguro, tu consegue abrir melhor. E no círculo a gente trabalha muito com o sentimento, não é com o cognitivo. E a gente precisa sentir muito as coisas, né? E para te conseguir falar, tu tem que estar num lugar seguro. Então é todo um processo. Tu fizeste uns com Fiz a com a nossa confraria, isso. Foi bem legal. E a gente percebe nesses círculos, não sei se é um erro meu ou não, que todo mundo tem muita coisa igual, muita coisa parecida, exatamente, né? Muitos conflitos ou não, tem alegrias, tem problemas, porque o ser humano não é só felicidade, né? Não existe isso. Então todo mundo tem. O ser humano vive, né? Vive sempre tentando evoluir, errando, aprendendo, sofrendo. Sabe, né? Que aqui em Encantado a gente faz trabalho de justiça restaurativa, inclusive nós fizemos um trabalho bem importante aqui em 2023. 2023 nós escutamos todos os professores da rede municipal, tá? Todos os professores, todas as equipes diretivas, todos os alunos e todos os familiares que participaram, porque é um convite, tem que ser voluntário. E dali a gente tirou um material fantástico do que as pessoas esperam, tanto da educação quanto de Encantado, o que falta. Esse material está com a prefeitura já desde 23,
E por já ter feito esse trabalho, nós começamos nas escolas aqui com o projeto Oficinas do Ser em 2022, se eu não me engano. E em 24, quando deu a enchente, né? Não, em 23, setembro de 23, quando deu a enchente, a secretária de Educação, Stephanie, me ligou, eu estava em Mussum, visitando Barro, até aqui, né, visitando os escritórios de advocacia, ela me disse, Raquel, a gente precisa voltar com as escolas, como é que eu vou... Me ajuda a pensar algo para os professores, porque eles não tinham se encontrado ainda, muitos professores não conseguiram voltar para a própria escola, que né, iam ter que mudar, muitos estavam com a casa afetada, mas fomos os pioneiros aqui em Encantado, né, através do prefeito, enfim, com que as escolas voltassem, porque é mais seguro para as crianças, principalmente, né, e a gente fez, e eu disse, não, vamos fazer em forma de círculo. Quantos são? Ela me disse, em torno de 300. Eu falei, olha, vamos botar 150 pela manhã e 150 à tarde, eu procuro uma turma que me acompanha a fazer isso, né, porque daí a gente precisava 30 facilitadores. Liguei para a doutora Débora, que é a juíza de Lajeado, eu falei, doutora Débora, a gente precisa fazer um acolhimento para os professores que não se encontraram ainda, né, e até porque eles precisam começar a escola, muitos não sabem nem como vão falar com os alunos ou não, é uma questão de trauma, assim, né, e a doutora Débora disse, Raquel, mas isso nunca foi feito, porque estava na fase aguda do trauma ainda, né, eu disse, olha, eu vou fazer com a senhora ou sem a senhora. Mentira, eu não ia fazer sem ela. Ela disse, não, então eu vou contigo. Daí a gente prontamente, através, né, do Sejusc de Lajeado, Encantado, fizemos, foi muito bom. E serviu de base para fazer o Tribunal de Justiça fazer o mutirão RS, que foi o acolhimento de todas as vítimas, né, nos abrigos, agora em 24, com as enchentes. Então, nós vamos falar sobre a Associação Comercial e Industrial de Encantado, que ela é a presidente. A gente sabe que a Associação Comercial de Encantado é um espaço, né, de colaboração, é um espaço de movimento. Como tem sido a tua atuação frente a essa associação? Eu vou falar sobre a associação, mas eu preciso falar também que, como eu falei, né, eu sou advogada, mediadora, instrutora, tenho o Espaço Florescer, mas eu também sou empreendedora, eu tenho uma empresa de refeições transportadas também, que é a Sabor da Casa, eu não posso deixar de falar sobre... Com certeza. Né, já fazem... É que são tantas 13 coisas... anos, que nós, 14 anos. Tantas coisas que a gente ficaria aqui uma semana falando. Associação comercial, então sempre participei, né, enquanto nucleada e me desenvolvi muito nos núcleos, Ângela, os núcleos da associação, eu participei do núcleo de mulheres, né, no superação, participei do núcleo da saúde, já participei do núcleo, quando nasceu o núcleo de desenvolvimento de pessoas, eu fui a primeira coordenadora. Isso foi bem legal porque eu aprendi muito e eu sempre fui muito tímida, assim, eu não gosto de falar, acho que eu não tenho uma boa oratória, eu acho que cada um no seu espaço, né? Então eu tinha muito receio e sendo nucleado, quando a gente fazia alguma coisa, a gente tinha que ir para a rádio para divulgar ou tinha que falar, né? Isso vai te desenvolvendo, né? Eu posso te dizer que me desenvolvi bastante lá dentro. Ainda acho que eu não tenho uma boa oratória, mas eu já não tremo mais, eu já fico tranquila, sabe? Eu me aceito do jeito que eu sou e tá tudo certo. Mas para mim conseguir isso foi um processo que eu consegui dentro da associação. E foi assim, e é meio que automático, porque tu tá indo, tá te desenvolvendo, tu precisa fazer algumas coisas e a gente não tá sozinho, a gente tem todo o suporte. Então sempre participei enquanto nucleada, né? E fui convidada em 23 para ser conselheira. O conselho estava se reestruturando, estavam saindo 3 ou 4 conselheiros, que são 11 conselheiros, o Conselho Deliberativo da CI, e fui convidada para participar. Sempre é em setembro, né? Em setembro os convites, novembro, enfim. E daí, na hora de formar uma chapa, o Ângelo Fontana, ele foi como presidente e acabei aceitando como vice, mas eu sempre disse, eu não estou pronta, eu não conheço daqui, o que eu conheço é núcleos, né? Não tem problema, porque a gente vai te dar todo o suporte, enfim. Aconteceu as enchentes, as catástrofes, e em maio o Ângelo se licenciou.
Então, ele ficou presidente de janeiro a final de abril e eu assumi a associação em maio do ano passado. Eu era vice, então assumi. E assumi num período, assim, bem difícil, né? Que foi todas as catástrofes, enfim. E a gente tem muita ajuda, Angela. Eu vi assim, ó, eu nunca vi a associação tão cheia e tão viva ao mesmo tempo. Na época das catástrofes, não tinha espaço que não tivesse algum associado ou algum nucleado reunido para resolver problema, para ouvir o que se podia fazer, tanto pelos associados quanto pela comunidade. E percebi também que muitas doações, né, a gente juntamos com a Associação Amigos de Cristo, com o aval da prefeitura, fizemos um QG próprio, né, que nós tínhamos a comunicação com eles, para não... Senão tu leva muito para um lugar, deixa de levar para o outro, então nós tínhamos essa comunicação, porque muitas das doações, eles perguntavam, vocês são ligados ao poder público? Não, a gente não é. Então, daí eles conseguiam trazer. Então, se trabalhou muito desta forma, enquanto a associação também, em maio do ano passado, a gente criou o SOS Habitar, né, que foi uma necessidade, e o nosso projeto, posso falar um pouquinho do projeto também do SOS Habitar? Sim, pode falar. Depois? Não. O SOS Ele Habitar... está junto, né, com a Sim. Associação Comercial, não sei. Sim, Tá junto? ele nasceu, tanto que a sede do SOS Habitar é o mesmo endereço da CI, nasceu ali da CI, onde vários voluntários, assim, a CI, Associação Amigos de Cristo, a OAB, a SIC Vale do Taquari, a CEA Vale, né, vários participando, nos reunimos e prontamente, assim, a gente fez um estatuto, criamos uma associação, porque a gente viu a necessidade de segurar a mão de obra aqui. Mão de obra sempre foi um problema, né, e está sendo um problema em todo... Está sendo um problema no Brasil. No Brasil. E esse assunto de moradias para reter mão de obra, para trazer mão de obra para cá, ele já vinha acontecendo nas reuniões do Prodel, que eu também participava. Mas com as cheias a gente viu que tinha uma faixa de pessoas que não estavam contempladas nos planos de governo, né, porque não se enquadravam, mas perderam suas casas. Então a gente prontamente montou toda uma estrutura, a Vale, através da Elisa, né, e outros arquitetos também que colaboraram, fizeram vários projetos assim, conseguimos um terreno com a prefeitura, a Câmara de Vereadores aprovou tudo em tempo recorde, sabe, Ângela? Para que a gente fizesse. Então, nosso projeto do SOS Habitar são 6 blocos de 19 moradias. 6? Nós estamos na primeira etapa, que são 2 blocos, eles já estão erguidos, já estão construídos, né? E a gente busca ainda doações para terminar esses 2 blocos. A gente já tem para um bloco, estamos na busca para o segundo, para terminar essa primeira fase. Não conseguimos fazer no terreno que foi doado pela prefeitura, porque teve um problema técnico no próprio terreno, então nesse meio tempo adquirimos um outro terreno, foi isso que atrasou até bastante, senão a gente já teria entregue, né? Esse terreno foi comprado ou é da União? Não, ele foi comprado. Ele foi comprado. Ele é da Associação SOS Habitar, que ela sempre vai ter uma finalidade, tem no nosso estatuto, nas nossas diretrizes, sempre a finalidade social, né? E essas pessoas que vêm para o SOS Habitar, que tem critérios de seleção, a gente não vai fazer doação para elas vão usar o imóvel e elas vão pagar um aluguel módico. A gente vai fazer no primeiro ano 10% do valor de mercado de aluguel, no segundo 20%, no terceiro 30% e assim vai indo. Elas podem usar por 5 anos e renovar por mais 5. Por quê? Porque não tem lugar para alugar aqui em Encantado. E as pessoas que perderam, esse trabalhador que perdeu as suas casas, eles não vão morar em prédio, eles viviam em casas, né? Eles vão querer reconstruir a sua casa ou procurar um outro lugar, então para eles ter tempo com dignidade, assim, para que eles encontrem o lugar. Eles não vão poder comprar um apartamento? A princípio não. Não, a não ser que a vão gente pagar mude um o aluguel. estatuto, sim. Tá. E é simbólico para quê? Para manter o próprio condomínio, para manter Claro. o próprio projeto. E estamos na busca, né? No início do projeto, tem uma família que doou um bloco inteiro porque acreditou no projeto, né? E até eu lembro que
essa pessoa disse, né, olha, eu estou fazendo isso para incentivar que outros empresários também façam, Possam né, fazer. porque eu acho que a gente precisa de iniciativas assim. Então a gente ficou bem satisfeito com isso, né, eternamente grato, e estamos na busca por mais E doações para finalizar. nesse SOS Habitar, que serão 6 blocos, né, o pessoal não sabe, Agora aqui em nessa primeira Encantado, etapa no são bairro 2. São José, ali não é? Sim. É, Uhum. é um terreno muito bonito ali, e quem vai gerir isso? É a própria associação A própria SOS Habitat, associação. isso. Vai gerir todo o Nós temos uma funcionamento dos diretoria, nós blocos. temos um conselho, né, Certo. nós temos estatuto, está tudo regularizado para isso. Recebemos nesse tempo também várias doações, né, recebemos doações de louça, recebemos tijolos da Federação, cimento, aonde a gente vai, a gente está apresentando o projeto e buscando. Até tivemos a nossa assembleia semana passada, e agora a gente está com iniciativas novas para ir buscar, talvez vamos fazer uma rifa, vamos fazer palestras para arrecadar dinheiro fundos. e também para divulgar mais, né? Todo mundo que está ali é voluntário, todo mundo tem muitas funções, a gente acaba deixando de lado, mas quando a gente vê que está próximo a terminar, ainda falta alguma coisa, então agora a gente vai colocar. São 2 blocos que já estão subindo, no caso, né? A gente pretende, né? Sabe como é que é obra? Vai terminar 2, colocar o pessoal. Termina o primeiro, coloca o pessoal, vai gradativamente. Não vai esperar todos prontos para colocar as famílias. Não. Bem interessante, um projeto muito bonito, né? Sim. Agora vocês estão com novas atividades e projetos de arrecadação. Sim. Seja, né, como tu Logo disseste, nós vamos divulgar o SOS palestra, Habitat, então, ou rifas, assim, enfim. E o SOS tu pode ajudar com qualquer valor, né? Pode ajudar com R$5, R$10, nós temos uma conta Pix, ou pode ajudar com material, enfim. Se alguém quiser entrar em contato? Tem um Instagram do SOS Habitat, eu também entro em contato comigo, com o Rafael, né? Nós temos uma diretoria que é responsável por isso. Eu nasci. Exatamente. O caminho está aberto para quem quiser ajudar. Venham, façam parte, acho que fazer diferença. Isso é fazer diferença. Isso é fazer diferença e fazer uma cidade se desenvolver, né? Essa é mais uma das atividades que a Raquel está à frente, mas agora nós vamos passar para uma atividade que eu acho assim que é uma delícia. É aquela atividade gostosa, né? Que é a Suinofest, né? A Suinofest não tem, assim, quem não goste, eu também participo, né? Já trabalhei como voluntária em tempos atrás na Suinofest, né? Mas esse ano eu só aproveitei, fui na gastronomia, fui passear lá fora, fui ver as feiras, e eu achei tudo muito, muito bonito, muito organizado, muita gente, em função, claro, que o Cristo está trazendo muito turista para cá, embora ainda não se tenha o Trem dos Vales, que numa outra ocasião nós vamos conversar sobre isso, até com o Rafael Fontana, que eu acho bem interessante, né, falar sobre isso, ele está muitos anos à frente nessa luta, né, do trem. Então, vamos falar sobre a Suinofest, que acabou, né, o final de semana passado. Sim, realmente. Terminamos. Como foi? Eu nunca tinha participado nem de comissão, nem de voluntária, nunca vivi a Suinofest desse lado que a gente viveu agora, né? E foi muito bacana, sabe, Ângela? Eu estava com muito receio, assim, porque, poxa, é uma festa grande, né? E eu não tinha experiência, mas quando a gente começou a se reunir, já começou no início do ano ainda, né? O ano passado, o conselho tomou a decisão que teríamos, porque quando a gente decidiu, precisa muito tempo, né, para montar uma Suinofest. Então, o ano passado, quando o conselho decidiu que teria Suinofest, eu não era presidente, né? Eu estava como presidente, mas ia ter uma outra eleição. E a gente não tinha pontes, então a gente não tinha logística, vamos fazer, não vamos fazer, enfim, optaram por fazer. Fui eleita então presidente esse ano, né, e ganhei de brinde a presidência da Suinofest, porque tanto eu não conhecia que eu achei que a gente escolheria um casal ou alguém que fosse o presidente, mas aí não, então ok. Começamos a nos reunir e tem uma equipe muito boa que já trabalha nisso há muito tempo, né? A Lume nos dá suporte, isso sempre foi assim, desde que tem a feira. A Lume assume toda a parte da feira,
né? E a parte da gastronomia tem a comunidade Jacarezinho, nós temos o seu Ayrton e o Thiago que tocam isso, então tem o Moisés também, né, que é o financeiro, então tem uma equipe que já trabalha, que já sabe. Mas claro, o tempo é outro, nós temos o Cristo agora, então nós tínhamos que nos preparar para uma Suinofest um pouco maior. E como fazer isso? Fizemos um layout diferente, né? Isso, propriedade total da Lume, assim, em aumentar e colocar lá para trás, para que as pessoas andassem por todo o parque, né? Os eventos culturais, a própria feira ficou ampliada, o salão gastronômico, tiramos as 2 arquibancadas, que já tinham tirado uma, mas nunca tinham tirado as 2, para quê? Para que o salão tivesse maior, todo o conforto, e posso te dizer que foi muito tranquilo, sabe? Fizemos bastante amigos, tivemos novidades, né? A gente fez o espaço premium também para testar, que é um espaço com mais conforto, com sofá, enfim. Mas a união, né? A união tanto das comunidades quanto das entidades, assim, por trabalho comunitário, o que isso representa, eu não tinha ideia, né? Porque uma festa dessa trouxe 40 mil pessoas para cá em 2 finais de semana, 9.063, se eu não me engano, que estiveram no salão gastronômico. Então, isso movimenta. Até fizemos reunião no Contour para ver como estavam os restaurantes, né? Se observaram alguma baixa movimentação, pelo contrário. Mas... Então, porque assim, 9 mil entraram no salão gastronômico, mas vieram 40 mil pessoas para cá, então essas pessoas, os próprios restaurantes tiveram mais movimento, os hotéis estavam lotados, e não só em Encantado, na região, né? E tanto que o apelo a Suinofest é sempre de 2 em 2, sempre foi de 2 em 2 anos, e agora, né, a gente está com uma grande demanda e vai levar para o conselho para que ela seja anual, porque ela é um evento que traz muito turista, né? Um evento se tornou o maior evento gastronômico em carne suína do Rio Grande do Sul. E até domingo agora eu estive na comunidade de Jacarezinho agradecendo o pessoal lá. É muito legal ver o entrosamento, sabe? Eu lembro, eu entrava na cozinha e dizia, como é que tá aqui? Como é que vocês estão? A gente está feliz. Ver a comunidade pertencendo e entregando, sabe? E o trabalho deles também é voluntário, a gente paga enquanto Suinofest para a comunidade, mas eles optam em deixar na comunidade. Sim. E eles perderam, estou dando exemplo de Jacarezinho, claro. Mas tem, por exemplo, os CTGs, o Concepro, que ficam com valores do estacionamento. Ver as pessoas pertencendo, se entrosando, isso foi fantástico. E é uma festa que engloba muita gente, né? Como se tivesse 40 mil pessoas chegaram ali. É uma festa gastronômica, mas ela faz muito negócios. Muito, claro. A gente trouxe 28 municípios para a Avenida da Imigração, cada um trouxe a sua cultura, a sua história. Eu acho que essa integração é muito legal. E a gente via a felicidade das pessoas, né? Eu conversei com... Também conversou com muitos, eu conversei com outros ali que disseram... Nossa, eu me apaixonei por aqui, porque a gente chega, já tem um copo, já tem um garfinho, já tem isso, já tem muita marca, comida, né? Gostosa, né? As pessoas são muito acolhedoras, muito simpáticas. Isso é muito bom para nossa cidade, né? Foi muito legal participar, olha, eu me sinto realmente honrada por ter participado. Eu estava com muito medo, mas não fiquei sozinha. A gente não faz nada sozinha. Sim, né? Não faz nada, tem uma equipe enorme, assim, desde patrocinadores, apoiadores, expositores, a própria administração municipal, o prefeito, né? O Jonas esteve comigo em vários momentos, assim, fazendo convites, né, para as autoridades. A gente passou, foi várias vezes a Porto Alegre. Veio o governador. Rafael, vieram várias pessoas, né? Acho que o governador... foi a primeira vez que esteve numa Suinofest. Não lembro se em alguma outra Suinofest teve. E é uma marca histórica de 30 anos, né? Então fizemos referência também a toda essa história, né? Honramos os que passaram, todos, honramos todos os presidentes. Eu acho que ela só não cresceu. Deixou a desejar. Muito feliz. E eu quero saber, assim, se tomou muito vinho? Eu não bebi. Não bebeu? Não, só normalmente... água? Não, suco? Não, chá da baldo. Chá da baldo, chá da baldo. Falando nisso, né? Falando nisso, nós temos ali, ó, uma caixinha de chá da baldo,
que é o que a gente Para quem não conhece, tá tomando aqui. Aliás, eu fui lá tomar um chá geladinho, lá estava muito gostoso. Estava muito bom lá. Não, eu realmente só tomei chá. E assim, a comida estava maravilhosa. Qual foi a tua preferida? Eu acho que assim, pastel de carne suína estava maravilhoso, o hambúrguer gourmet, o próprio stand, o espaço da Dália. Foi enorme, né? Um espaço muito bonito. Estava maravilhoso, o da Santa Clara, Doces Carmens, enfim, tudo. Estava muito bom. Não tinha nada, realmente, sabe, dizer, isso aqui não era gostoso, não é verdade. Tudo era bom. Eu não provei tudo, né? Porque eu vou dizer assim que eu não provei, mas olha, eu cheguei naquele porco, aquele lá estava delicioso, ele estava desmanchando, ele era saboroso, né? Eu acho que eu fiquei por ali, perto do porquinho, e depois fui provando as outras coisas, mas eu não provei tudo, né? Não consegui, mas os doces eu comi sim, tomei vinho, tomei espumante. O Butch alegrou muito, né? Trazer o Butch de volta, eu acho que isso foi um acerto também, porque o Butch ele ficou afastado, ele até teve fizeram uma cerimônia para a retirada dele, acho que ele ficou em 2019. E agora voltou. E agora ele voltou. Faz parte, né? É o mascote, né? Muito bem. Olha, a gente já vai encerrando, porque teria muito mais assunto, mas não dá para ficar aqui, né? A noite inteira, né? Já é tardinha aqui, a gente vai encerrando. Então, Raquel, o espaço aqui do Jornal Antena te agradece, né, a presença. Nós agradecemos a quem está nos assistindo também, aos nossos patrocinadores, ao Chá da Baldo aqui, que a gente já tomou, e seja sempre bem-vinda para falar de outras atividades que com certeza haverão. Projetos a gente tem bastante. Tem bastante. Eu que agradeço, Ângela, foi muito bom parar um pouquinho e conversar contigo. Muito obrigada. Olha, pessoal, eu sempre gosto de deixar uma frase assim no final, e eu vou deixar essa aqui. Eu sempre digo que não fui eu que escrevi, né? Mas são frases que eu gosto. Talvez o que foi dito aqui hoje não mude o mundo, mas pode mudar o teu jeito de olhar para ele. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada.